Vou. Olá, bom dia. Estamos começando a receber aqui os convidados, os participantes do nosso webinar super especial de hoje. Vamos aguardar mais um minutinho e aí a gente já vai começar. Vamos lá, pessoal. A gente já tem bastante gente que já entrou, então a gente já pode começar. Bom dia. Eu sou a Mariana Rutigliano e já fui a moderadora de alguns seminários virtuais, então se você já participou com a gente, você já me conhece. Eu trabalho na equipe de marketing de Turnitin para o Brasil, América Latina, agora também enfocando em toda a América, incluindo Estados Unidos. E nosso objetivo é sempre fortalecer uma cultura de integridade acadêmica no Brasil e também apoiar os processos para a qualidade da produção acadêmica nas instituições brasileiras. Muito obrigada pela participação de vocês hoje, e é com muito orgulho que eu apresento a nossa gerente para o Brasil, a Marina Prado, que vem trabalhando nos últimos 2 anos com as instituições aí no Brasil, com a implementação de Turnitin. Nessa experiência da Marina, ela quer contar um pouco para vocês como que nós, na Turnitin, podemos apoiá-los na constante melhoria da qualidade da produção acadêmica, que é um fator muito importante, não somente porque é o nosso objetivo principal na educação, mas também é um fator muito importante por conta dos rankings, né, que são sempre polêmicos, mas ao mesmo tempo são ferramentas muito importantes para direcionar tanto alunos, professores e a comunidade acadêmica como um todo em relação ao trabalho que é feito de qualidade dentro das instituições. Então, a gente quer falar um pouquinho disso com vocês hoje, então, e mostrar por que de 9 entre 10 melhores universidades do mundo, nesses rankings, utilizam a Turnitin. Então, vamos lá, Marina, agora com você. Obrigada. Vamos lá, obrigada. Deixa eu ver aqui se vocês já conseguem ver minha tela. Não. Ainda não. Eu posso compartilhar para você, Marina, e passar a apresentação, tudo bem? Melhor. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já está aí? Sim. Legal. Obrigada, Mari. Pessoal, bom dia. Obrigada por todos que compareceram. Então, hoje a gente vai abordar quem é a Turnitin, quais são os critérios de avaliação dos rankings e como a gente pode apoiar na melhoria da qualidade da produção acadêmica, baseado nesses critérios de avaliação. Eu não sei o quanto a gente tem de clientes, quanto a gente tem de gente que ainda não é usuário de Turnitin. Então, com isso, na minha primeira enquete que eu vou fazer, essa vai ser um webinar bem interativo, já vai dar para ter uma ideia de quem conhece os nossos conceitos ou não. Sigo para o próximo slide, e aí eu gostaria que vocês participassem e respondessem se vocês sabem a diferença entre similaridade e plágio, se vocês sabem diferenciar. Isso no próximo slide. Agora, vocês provavelmente podem ver agora essa pesquisa que está aí na tela, então se vocês puderem responder, agradecemos. Se vocês sabem diferenciar a similaridade de plágio, sim, não, mais ou menos,
respondem para a gente poder começar a conversar sobre isso. A gente tem aí mais ou menos quase 50% dos participantes até agora que votaram. Esperar mais um pouquinho para chegar num 70%. Olha aí, Marina. As respostas estão interessantes. Chegamos em 70%. Eu vou fechar e mostrar os resultados. Legal. Como que eu mostro? Ixi. Ai, gente. Share results. Ok. Então, aqui nos resultados, então, a maioria de vocês, sim, sabem diferenciar similaridade de plágio, mas para vocês que não sabem, ou mais ou menos, a Marina vai contar um pouquinho para vocês. Bom, isso vai para o meu próximo slide. Ai, Mari, eu vou até te pedir desculpa, porque eu tô com uma tela aqui, eu estava achando que você não estava mudando o slide, você estava, então me desculpa, tá? Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Então, nesse próximo slide é onde a gente mostra qual a diferença entre similaridade e plágio. Aí no isso. É muito importante que vocês entendam que nenhuma solução vai detectar plágio. Todas as soluções elas vão detectar similaridade. E é nisso que a gente se especializa. Então, a gente vai desmistificar esse conceito de plágio e similaridade. Nada é plágio até que a correção seja negligenciada. Então, quando o autor ele submete um texto, que seja aluno, que seja pesquisador, que seja um professor, quem está revisando esse texto, se deixa passar uma similaridade em branco, aí sim ela pode se tornar um plágio. Então, nesse caso, a gente deveria dar uma segunda chance para todo mundo que está escrevendo para que o plágio ele não seja cometido, tá? Essa fonte do dicionário Aurélio, e aí vocês podem ver a diferença, que o plágio ele é quando alguém se apropria de fato, tá? Então, é por isso que o professor e o revisor, no caso de editorial, é muito importante que fale com o autor, porque muitas vezes não foi intencional que aquele conteúdo ele está ali. E também para ver se foi devidamente citado, tá? Passando para o próximo slide, já no mundo, são 15 mil instituições que confiam nas nossas soluções para detectar similaridade. Então, dessas 15 mil instituições, um dos rankings que a gente vai falar é o Times Higher Education. E 9 das 10 primeiras colocadas são usuários de Tanirim, porque a integridade acadêmica para essas instituições é uma questão extremamente importante. E aqui no Brasil, indo para o próximo slide, já são 46 instituições, entre escolas internacionais, editoras, institutos de pesquisa e universidades, que já são referências e elas visam ser competitivas internacionalmente, se baseando nas que estão fora do Brasil e sempre muito bem colocada nos rankings. Então, o próximo slide eu vou falar um pouco da nossa missão, né? A missão da Tanirim é constantemente desenvolver, prestem bem atenção nisso, desenvolver a tecnologia de ponta para apoiar os educadores e os editores a criarem oportunidades de aprendizagem e pensamento crítico e original, assim garantindo a integridade acadêmica. Então, constantemente a gente tem melhoras, a gente tem o nosso rastreador próprio, a gente tem uma tecnologia patenteada, o nosso time de engenheiros, eles são baseados lá no Vale do Silício. Então, isso também é parte da nossa missão, ter o melhor time para conseguir proporcionar o melhor serviço para vocês, tá? E a gente sempre visa a originalidade, vocês vão ouvir a gente falar bastante disso. Aqui nesse próximo slide, eu entro que essa tecnologia que nós desenvolvemos, ela permite facilitar e otimizar tanto a revisão, quanto a avaliação, quanto a correção dos trabalhos submetidos. E a gente, como eu digo e repito, a gente visa sempre a alta qualidade da produção e o conteúdo original. Para isso, algumas soluções, elas são focadas em checagem da originalidade, tanto para trabalhos de alunos, quanto para trabalhos editoriais. E ela inclui também, a gente tem um serviço que foi desenvolvido exclusivamente, que é para detectar ghostwriting.
que é o authorship, que ele verifica se foi o autor mesmo que desenvolveu aquele trabalho. E a gente tem uma outra gama de produtos que é voltada especificamente para a avaliação. Ele permite com que o professor ele se comunique, ele tenha uma comunicação mais assertiva junto com o seu aluno, para que ele consiga desenvolver, ele dê ferramentas para o seu aluno desenvolver esse pensamento crítico e original. Que muitas vezes o aluno, nos primeiros anos dele, tanto no ensino médio, que a gente também trabalha, quanto nos primeiros anos da graduação, muitas vezes ele ainda não tem muita noção do que é isso, de como desenhar o pensamento dele para chegar num texto original inédito. Então, essas ferramentas de avaliação vão apoiar o professor a fazer isso. Enquanto as outras ferramentas que trabalham mais com a questão da originalidade, quando é um aluno ou um autor mais experiente, ele já consegue, através dos relatórios que são gerados, fazer essa análise crítica para ver o que ele precisa melhorar e resubmeter o trabalho, tá? Na questão de avaliação, é muito legal que a gente tem essa grande tendência de trabalhar com STEM, e então a gente tem uma ferramenta que chama Gradescope, que ajuda na correção desses trabalhos, que ainda são muito manuscritos, né? Então, a gente consegue cobrir isso também. Marina, eu só quero fazer um comentário. Gradescope é uma ferramenta realmente super nova no portfólio da Turnitin, e professores podem criar contas gratuitas para utilizar Gradescope. Então, se você dá aula de matemática, engenharia ou tecnologia para grupos muito grandes e tem dificuldade em relação à avaliação de trabalhos em grande quantidade, ainda utilizando papel e caneta, porque você precisa entender o raciocínio dos seus alunos e como eles chegaram naquela resposta, Gradescope é uma ótima solução. Podem dar uma olhadinha aí online. Mas, enfim, não estamos aqui para promover Gradescope, a gente está aqui para falar de ranking. Então, volto para a Marina. Então, indo para o próximo slide, eu tenho uma outra enquete para vocês, que vamos entrar agora no assunto de rankings. Eu quero saber se vocês sabem quais são os critérios que têm mais peso para os rankings. Então, a gente vai lançar essa enquete aí também. Já está no ar a enquete, podem responder, por favor. O que vocês acham? Quais são os critérios com maior peso? Ensino e pesquisa, inovação e como a instituição se comunica com o mercado? Ou o número de bolsistas e teses publicadas? Quais são os critérios que são mais relevantes? O pessoal começou a responder mais agora. A gente tem mais ou menos 30% aí dos participantes que responderam. Até agora já está subindo mais. Legal. Quem dá mais? Bom, fechei aqui a enquete e vou compartilhar os resultados. A maioria acredita que ensino e pesquisa, 67%, 19% que é inovação e mercado e 14% acredita que bolsistas e teses são os que mais contam. E aí, Marina, o que você tem escutado das instituições? Então, vamos lá. Os critérios de avaliação com maior peso nos rankings são pesquisa e citação. Esses são os que pesam mais. No próximo slide, eu vou mostrar um pouco mais em detalhes para vocês. E aqui nós escolhemos os 3 que são mais importantes, que é pesquisa e citação, ensino e internacionalização. Todos aqueles que estavam na enquete são critérios, tá? Nada daquilo é inventado. Porém, os que são mais considerados, os que deixam as notas mais ou menos altas, pesquisa e citação, tá? No próximo slide, os critérios, eles são combinados. Então, aqui, como eu disse, a gente vai levar em consideração 2 rankings. Um que ele é referência global, que é o Times Higher Education, que é esse gráfico que está na parte de baixo, e o nosso ranking brasileiro, querido, que é o ranking universitário da Folha, tá? Eles têm critérios similares e complementares, tá? Então, por exemplo, enquanto para o Times Higher Education
pesquisa, ensino e citação tem 30% de peso cada um, a questão da citação, no ranking universitário da Folha, ele entra dentro de pesquisa, por isso que ele tem um peso maior, tá? De 42%. Ensino está bem equilibrado nos dois. Mercado é uma questão bem importante, é como os empregadores veem a reputação, a qualidade dos alunos que são formados pela instituição. Inovação não tem a ver muito com tecnologia, tá? É diferente, é o quanto tem de investimento. E internacionalização é bem parecido com perspectiva internacional, que é tanto a percepção internacional que a instituição tem, quanto a coautoria internacional, e depois eu vou destrinchar isso um pouquinho mais ao longo da apresentação. Então, no próximo slide, isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Como é dividido. Como eu disse, opa, eu tenho uma enquete, eu tinha esquecido. Essa enquete, ela te pergunta, você sabe como a Turnitin pode apoiar com esses critérios? Então, vou pedir para vocês votarem. Se não tem ideia... Bem rapidinho. Vocês têm ideia, vocês não sabem, ou vocês sabem como o Turnitin pode te apoiar? Quem mais? Quem dá mais? Acho que a gente teve só pouquinhas respostas. Eu dei uma acelerada aqui. Não fica com vergonha, não. A gente nem sabe quem está respondendo. Que não sabe. A gente teve nem 10% de pessoas que responderam por enquanto, agora já começou a acelerar. E é justamente por isso que a gente está aqui, para que vocês saibam, tá? Legal, vou parar aqui e compartilhar os resultados. Então, tá bem equilibrado, os 40% já conhecem, alguns sabem mais ou menos, e vários não tem, 37% não tem nem ideia. Então, vamos lá. Legal. Então, como eu disse, os nossos rankings de referência são o ranking universitário da Folha e o Times Higher Education, que são globais. Para levantar todos esses dados, para montar esses rankings, são feitas pesquisas e questionários internos de cada instituição. Alguns critérios, eles se mesclam, como eu disse, né? E, no caso da pesquisa e citação, é levado em consideração o investimento e os recursos que são recebidos para a pesquisa naquela instituição, o total de publicações que a instituição tem, e também por cada professor, o quanto cada professor da instituição publica, e a citação por terceiro, quanto outras estão citando, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que isso acaba ficando um pouco mesclado com a questão da internacionalização, tá? O meu próximo slide, a gente conta da Carrie Cole, que com a Turnitin os estudantes aprendem o que significa produzir utilizando fontes acadêmicas de qualidade, que entra em como nós podemos apoiar a questão de pesquisa e citação. Dentro do nosso próximo slide, a gente vai mostrar para vocês, essa é a nossa cara, tá? Esse é o nosso relatório de originalidade, que depois que um trabalho ele é submetido, tanto do Feedback Studio quanto do Authenticate. Para vocês entenderem, não sei quantos de vocês são usuários de cada um, o Feedback Studio e Originality Check, eles são voltados para alunos e professores, e o Authenticate, ele tem um fluxo recomendado para editorial e também pesquisa, tá? Os dois, eles têm o mesmo objetivo, porém o fluxo de trabalho é o que diferencia um pouco. Então, a Turnitin, ela pode te apoiar aumentando qualidade e o impacto da produção. Por quê? Aqui, se vocês notarem, o relatório, ele tá todo colorido, todo pintadinho. Cada uma dessas é um código de cores que a gente utiliza para mostrar as fontes diferentes que foram utilizadas por aquele autor para fazer esse trabalho. Então, o que acontece? Quando você vê esse relatório dessa maneira, você pode perceber, você faz uma análise não só quantitativa, que é a questão, quantos % deu o relatório? Isso não é tão importante quanto a análise qualitativa que você deve fazer desse relatório, tá? Porque ela vai identificar
A qualidade das referências, ela vai falar de que repositório, de onde elas vêm, se elas são fontes de internet ou se ela é de alguns dos nossos parceiros de conteúdo, que são as bases mais relevantes para trabalhos acadêmicos e pesquisa. Isso também eu vou falar já já. E você vê também se isso são fontes primárias ou se isso é, por exemplo, citação da citação, tá? Se o seu aluno ele realmente está fazendo uma pesquisa que é relevante para produzir o trabalho deles. E isso ele é utilizado desde escola até os institutos de pesquisa e editoras para garantir que a qualidade ela vai estar no topo. Eu só quero fazer um comentário aqui, Marina, que é importante lembrar que com esse detalhe de informação que você tem da utilização das fontes, seja o aluno enquanto produz, seja o professor enquanto avalia o trabalho, ajuda muito em diversas maneiras a questão de elevar a qualidade das fontes. Chegando até mesmo, por exemplo, impactar departamentos como na biblioteca, onde há muito investimento em fontes acadêmicas de qualidade, que a Marina vai falar um pouco mais desses nossos parceiros mais para frente. E há muito investimento das instituições para que essas fontes de qualidade estejam disponíveis para os alunos, porém, é difícil medir se elas estão realmente sendo utilizadas. E tendo uma ferramenta com uma base de dados robusta que apoia essa seleção de fontes e ajuda com que o aluno realmente varie a sua busca por referências e encontre fontes de qualidade, ajuda muito nesse processo. Eles conseguem até mesmo identificar quais são os repositórios que estão sendo utilizados, quanto estão sendo utilizados, então dá uma visão muito grande, não só para o aluno no momento da produção, para o professor no momento da avaliação, como também para as áreas de apoio dentro da instituição. Isso. Bom, então o meu próximo slide está explicado. No caso, pode mudar, Mari. Aí. Que além, então, de toda essa questão que a Mari falou, que você pode fazer um cruzamento de informações. Pessoal, se tiver algum bibliotecário aí, isso é bem legal para vocês, tá? Analisem muito bem o relatório para ver se eles estão utilizando a fonte. E também para melhorar a qualidade da escrita. Então, no caso, agora falando dessas ferramentas que são voltadas para os alunos, tá? Uma das missões da Turnitin é fazer com que o aluno tenha uma escrita original. Isso vai ajudar a instituição, mas o intuito principal é que o aluno consiga desenvolver uma escrita original. E é por isso que a Turnitin ela permite que o aluno seja protagonista desse fluxo. Então, enquanto ele está produzindo o trabalho, ele tem a oportunidade de já ir fazendo a checagem. Então, daquela maneira, explicitando todas as fontes e todas as similaridades, fica fácil para ele saber o que ele tem que mudar ou não, né? Ele identifica se tem paráfrase, citação indireta, se ele precisa reescrever aquilo de alguma maneira, ou até mesmo vai ajudá-lo a perceber se ele esqueceu de fazer uma citação. E o mais legal de tudo é que é dentro de uma janela, ele não precisa ficar saindo de uma janela para outra, porque isso vai estar tudo ali dentro do ladinho aqui, onde vocês estão vendo que está esse 1%, é ali que aparece a fonte original. No caso do Authenticate, que é editorial, os revisores eles podem baixar um relatório em PDF, que todas essas similaridades elas vão estar coloridas, de acordo com esse código de cores, todas as porcentagens, todas as fontes, elas vão estar ali, e esse PDF ele pode ser enviado para o autor, tá? Para que ele faça as devidas correções. Então, ela ajuda bastante nisso, e que é o que a gente falou lá atrás, a questão do pensamento original. Podemos mudar. Esses são padrões que eles são adotados globalmente, a questão de citação, de qualidade, né? Então, depois depois eu vou falar disso, vou deixar o suspense no ar. Aqui fala da nossa base de dados, que é onde você consegue ter segurança nas comparações. A nossa base de dados ela é a mais robusta do mercado. Isso porque nós temos essa tecnologia única
e super difícil de replicar. E também é uma solução que tem 20 anos, é uma empresa que tem 20 anos de história. Para você ter uma ideia, a nossa base de dados ela tem 8 tera. Para fotografar o buraco negro, que foi recentemente, eles utilizaram menos dados do que isso. E aí, por alto, são 0,5 tonelada de hard drive. Então, você imagina o quanto a gente tem de conteúdo para ser comparado. Isso dá bastante segurança, bastante credibilidade para a Turnitin. O próximo slide, a gente entra no próximo... numa citação, que é do Alejandro Villa-Lobos, que o tamanho da base de dados nos permite ter uma grande quantidade de informação em mãos e comparar a produção acadêmica dos alunos com as informações produzidas em quase todo o mundo. Hoje nós trabalhamos com mais de 20 idiomas, então se você estiver produzindo um texto em árabe, a gente vai conseguir comparar o texto com as fontes em árabe que nós temos. Vários idiomas, o mundo inteiro, estamos presentes. Próximo, Mari, por favor. Então, o segundo critério que nós conseguimos apoiar é em relação ao ensino. As universidades, elas têm os recursos necessários para ensinar propriamente? Que o que é levado em consideração para determinar esse critério? É a opinião dos docentes internamente, a reputação da instituição por terceiros e também internamente, a nota do ENAD, que é o desempenho dos alunos, e o compromisso em gerar uma nova geração de acadêmicos. Pode mudar, Mari. Esses são os critérios que são avaliados para desenvolver os rankings, e com isso eu tenho uma outra enquete para vocês. Como você gostaria de utilizar mais o seu tempo? Não tem certo ou errado, é corrigindo e dando feedback, ensinando ou orientando. Isso pensando em trabalho, tá, pessoal? Vamos lá. Os professores que estão aqui, principalmente os professores, onde você acha que você ainda precisa passar mais tempo para melhorar a qualidade do seu ensino, a sua satisfação, de modo geral, no seu trabalho, não somente... enfim, o que vai te fazer feliz aí nessa trajetória como educador entre essas opções? Já recebemos aí quase metade das pessoas já votaram. Vou esperar pelo menos até a metade para a gente abrir e seguir. Legal, já passamos da metade, então eu vou fechar, tá bom? 55% respondeu. E aqui os resultados. 2 ou mais das anteriores, por mais da metade de vocês, então 60%. 30% disse que prefere passar tempo orientando. 6% ensinando e 6% dizem que precisam de mais tempo para corrigir e proporcionar feedback de qualidade para os alunos. Legal, muito bom. Te digo que podemos apoiar com isso, pessoal, bastante. Porque a gente se dedica a, além de promover a escrita original do aluno, empoderar os professores, para que vocês passem mais tempo ajudando os estudantes, seja orientando, seja ensinando, porque imagino que aqui a gente tenha tanto professores que passam bastante tempo em sala de aula, mas também os orientadores das pesquisas e tudo mais, né? Então, o que acontece? O tempo do professor é sagrado. A gente sabe o quanto desmotiva e o quanto sobrecarrega não dar conta de corrigir todos os trabalhos ou fazer tudo que a gente precisa. E muitas vezes você acaba nem recebendo por isso, porque você passa mais tempo fazendo essa correção. Então, foi feita uma pesquisa que 20% desses professores, eles tendem a desistir por causa da sobrecarga de trabalho, 82% mencionam que a sobrecarga de trabalho afeta a saúde física e mental, e isso é gravíssimo. 33% dos docentes trabalham mais de 60 horas por semana e 34% dos docentes gastam mais tempo corrigindo do que ensinando. Então, se você tem as ferramentas adequadas na sua mão, você consegue economizar tempo e se preocupar com o que realmente importa.
Então, por exemplo, o Turnitin, como eu disse, o protagonismo, ele é do aluno. Se o aluno fizer isso por vocês, de pegar o próprio trabalho, colocar na ferramenta, para que ela seja checado, você, professor, não precisa, ou o pessoal da biblioteca, não precisa ficar se preocupando com isso. Você vai dar essa responsabilidade para o aluno e você, no final, quando for a data da entrega final, o aluno ele já vai ter um trabalho mais original, de acordo com o que vocês combinaram antes, para você se preocupar em fazer apenas o que você gostaria. No caso, é ensinar ou orientar. Olha, se atentar ao conteúdo do trabalho e não à questão da similaridade, tá? Que é importante, mas não é a intenção principal. Então, aqui, a maneira tradicional é o professor dá um trabalho, uma tarefa, vai lá e corrige. Com a proposta da Turnitin, é uma proposta interativa entre o professor e o aluno. Então, os alunos, eles sabem em que eles vão ser avaliados, que aí tem as rubricas, os critérios de avaliação. Ele vai desenvolver o trabalho dele, ele vai fazer a verificação por conta própria, porque quando chegar nas mãos do professor, ele vai ter uma avaliação justa e rápida. Justa por quê? Porque a parte da similaridade, em teoria, já foi feita pelo próprio aluno, ele já reescreveu tudo que ele precisava reescrever, e o professor ele só vai fazer alguns pequenos ajustes no que for necessário, e ainda tem a chance de dar o feedback personalizado. Tá? Diferente, assim, da mesma maneira que ele pode ser padrão, né, de acordo com os critérios de avaliação, ele é personalizado porque você tem tempo de fazer isso utilizando, por exemplo, as Quick Marks, que são as notinhas rápidas que você só clica e arrasta. Você tem uma biblioteca para fazer isso, né? Uma série de... Sabe aquelas anotações que você gasta o punho de fazer no trabalho do aluno? Isso está tudo digitalizado para você, então é muito rápido você conseguir personalizar essa avaliação. Indo para o próximo. Eu só quero reforçar, então, que esse fluxo interativo destacado pela Marina, ele envolve a parte de relatório de similaridade que vocês viram, o print screen, mas também envolve todas as outras ferramentas que fazem parte desse processo para o professor, no início, dar esse caminho de aprendizagem com uma rúbrica que mostre onde o aluno tem que aprender, dar espaço para o aluno, passar por esse processo e várias vezes revisar e melhorar e entregar a melhor versão para a correção. Quando entrega para a correção, o professor tem as ferramentas, como a Marina mencionou, as Quick Marks, que são etiquetas rápidas para você não ficar repetindo escrevendo milhões de vezes aquele mesmo comentário que você já fez, e você tem como dar nota, como você já enviar, fazer tudo dentro desse fluxo que tem dentro das nossas ferramentas. Então, isso acaba fazendo com que o processo seja muito mais interativo, o que é muito mais ligado aí conectado com o aprendizado moderno. Exatamente. Então, a gente consegue oferecer benefício para todos, tanto para os estudantes quanto para os docentes e também para a instituição no geral, porque a partir de tudo isso que a gente promove e como o aluno e o docente ele se beneficia, ele acaba beneficiando a instituição também, que através dos trabalhos mais originais, os alunos eles vão conseguir aprender mais, porque eles estão fazendo uma pesquisa um pouco de mais qualidade, eles estão utilizando todas as bases que vocês compraram para a biblioteca, para aprender melhor, produzir um trabalho interessante, de repente você consegue publicar esse trabalho, você tem a questão da citação por terceiros, você vai elevando o seu padrão e a sua reputação também, tá? E, além de tudo, está entregando para o mercado alunos com pensamento crítico, preparados para todos os critérios de avaliação modernas, que a gente poderia fazer um outro webinar sobre isso e como a gente consegue apoiar em tudo isso também. Sem dúvida. Próximo slide. Essa foi recentemente o que a professora Sofia Fernandes ela disse, que como professora ela necessita as melhores ferramentas para avaliar a produção dos alunos e oferecer feedback de qualidade. A Turnitin apoia para que ela mantenha a qualidade do começo ao fim e sempre
e ser sempre a melhor versão de si mesmo. Então, o que ela quer dizer com isso? Que ela tem tempo para fazer isso com os alunos, e ela pode fazer o que ela gosta, que é ensinar, que é orientar. E a Tannirin, ela apoia 100% isso. A gente fez uma pesquisa que quem conhece Tannirin sabe que a gente fala isso bastante. A economia de tempo do professor é uma média de 38%. Economia de tempo. Então, poxa, o que você consegue fazer em todo esse tempo, sabe? Se você elimina toda essa parte de normalização, que é onde a similaridade ela se engloba, você realmente pode focar na questão do ensino, do conteúdo que você está transmitindo, essa troca com o aluno. Próximo slide. Aqui. A integridade, ela importa. Por que a gente fala de integridade acadêmica? Porque para tudo na vida, não só na questão acadêmica, a gente precisa ser íntegro, a gente precisa ser honesto. E isso tem que começar desde criancinha até pela vida inteira. Isso importa porque, academicamente, isso também implica em custo. Custo para a sua instituição. Então, aqui a gente teve a FAPESP, que ela notificou que ela vai bloquear a verba de instituição que não adotar medida antiplágio. Por quê? Porque a FAPESP ela não quer investir em instituições que estão fazendo pesquisas relevantes, não estão fazendo pesquisas que importem e que são originais, porque a roda já foi inventada, então você não precisa ficar inventando a roda de novo. Eles querem coisas originais, elas querem coisas inéditas, né? Não só a FAPESP, mas como todos os outros órgãos que fomentam pesquisa e ensino, as próprias empresas, que aí entra naquela parte de mercado e fomento, elas se preocupam com isso. O quanto de originalidade, o quanto de inédito, o quanto você está produzindo que vai poder ajudar tanto quem está investindo em você, quanto a sociedade no geral. E, bom, enfim, várias notícias de escândalo que todo mundo inserido no meio pode ver e conhece esses casos. Recentemente a gente teve um também aqui no Brasil, mas eu vou pular essa notícia. Pode passar. Aí. A reputação é como um cristal, uma porcelana fina. São fáceis de quebrar e dificilmente se consertam. Essa é do Benjamin Franklin. E aí, o que acontece? Se uma instituição, ela não vamos falar de uma instituição, mas, por exemplo, a gente conhece, nós da Tannirin, nós conhecemos alguns casos de que foi detectado plágio em teses, em trabalhos, em livros, o que quer que seja, e que as pessoas, por exemplo, de mestrado, doutorado, os títulos foram revogados. Isso tem implicações legais e tudo mais, e você perde a credibilidade quando isso acontece. Então, é muito, muito, muito importante que vocês se preocupem, sim, com a reputação e com a qualidade do que você está escrevendo. Não só por ser... não precisa ser uma ideia muito nova, mas tratar de um tema de uma maneira original. Porque também os assuntos que vocês estão falando, as ideias que vocês estão promovendo, isso também faz parte da reputação, certo? Independente de ter plágio ou não. E tá importante ressaltar também... Ai, tá dando um eco. Aqui não tá. Então tá bom. É importante ressaltar também. A reputação é muito importante. É um critério muito importante nas avaliações dos bancos. É um critério que pode sim ser polêmico, porque a gente sabe que tem muito trabalho incrível sendo feito em todas as instituições. E é justamente um pouco dessa lógica que a gente está atendendo, enfim, todo um trabalho pode ser quebrado um segundo por um problema que não foi identificado da maneira correta. Exatamente. Então, esse é o nosso terceiro critério que nós podemos colaborar, que é a internacionalização. E como cada um dos docentes podem colaborar. Por que cada um dos docentes? Porque isso leva em conta a colaboração internacional por docente, o quanto vocês estão trabalhando com instituições de fora, a reputação
tanto de como os seus colegas te percebem, quanto como a instituição é percebida e os padrões de qualidade para a escrita, se vocês estão escrevendo. Aqui. Então, a Turnitin, ela apoia esses padrões globais de qualidade acadêmica e de pesquisa. Isso é importante porque aí entra na reputação também quando o aluno está procurando. Se um aluno decide que ele vai estudar fora, aonde que ele vai buscar? Ele vai atrás da reputação da instituição, ele vai buscar visibilidade. Normalmente, ele acaba encontrando todas essas informações no ranking. Ele consegue ver quantos alunos tem, qual o desempenho desses alunos internacionais nas instituições que eles estão visando. E os padrões que nós conseguimos englobar, ele vai desde das admissões, que isso acontece também em escolas de ensino médio, para quando você está se candidatando a uma bolsa, até quando você está se candidatando para uma vaga em uma instituição de ensino superior. Em alguns lugares você precisa mandar o seu currículo. Até nisso, a originalidade está sendo avaliada. Tá? Ela diminui o risco de uma maneira geral. Todos esses padrões. Então, nas admissões de inscrição, né, para você entrar como aluno ou como pesquisador, ensino médio, graduação, pós-graduação, pesquisadores, as oficinas de integridade acadêmica, que é onde você vai fomentar essa questão da escrita original, do pensamento fora da caixa, produzir coisas inéditas, e subsídios e fundos, que é aquilo que a gente tinha citado por que a integridade importa, que é o quanto estão investindo na instituição. E tem fundos internacionais também que são colocados em cada uma das instituições, e para isso eles levam em conta, sim, o que vocês estão produzindo. Isso é relevante, isso não é relevante, isso é importante ou não é. E o tipo de ferramenta que é utilizado também é olhado. Podemos passar para o próximo. Aqui nós temos a cobertura de parceiros exclusivos. E, inclusive, para levar em consideração o Times Higher Education, ele leva a questão do número de citações da Elsevier. Então, a Elsevier, além de ser uma referência para o ranking da Times Higher Education, ele também é nosso parceiro de conteúdo. Não só a Elsevier, como Cielo Brasil, Crossref, a Beck aqui, tem Taylor Francis, Wiley, tem muitos, basicamente 90% de produtores de conteúdo, além de utilizar a Turnitin, eles contribuem com a base também, para que nossa base seja bem robusta, porque eles entendem que nós estamos cooperando com os padrões internacionais de publicação. Então, aqui, essa teia de aranha, ela basicamente mostra como o nosso rastreador, ela trabalha. Então, primeiro, nosso rastreador patenteado, ele vai checar as fontes mais relevantes, que são em parceria com esses conteúdos que nós temos, que é onde nós vamos incentivar o seu aluno a fazer uma pesquisa relevante nessas bases que vocês compram para que eles tenham acesso, e depois ela vai passar pelas outras coisas que não são as fontes primárias, né? Pode ir para o próximo, Mari. Eu não sei se ainda está dando eco. Tá. Bom, tá. Não vamos falar. Para a gente não tá. Quer dizer, para mim, pelo menos, não tá. Pode seguir, Marina. Pode passar o slide. Então, antes da gente entrar para as perguntas, eu deixo essa frase da Paula, da Stanford University: queremos formar estudantes com éticas e preparados para o mundo. Turnitin nos ajuda a atingir esse objetivo. E ajuda a atingir esse objetivo, e também cooperando com esses 3 critérios dos rankings de avaliação, justamente por a gente dar essa oportunidade justa para os alunos e para os autores checarem o que eles estão escrevendo, verem se é relevante ou se não é, onde eles estão se baseando para produzir todo aquele conteúdo, e também como referência aí das melhores instituições de acordo com rankings, não só do mundo, mas como do Brasil. Deixo
aberto para perguntas, comentários, indagações. Pessoal, aqui embaixo tem uma caixinha de comentários. Eu ainda estou com eco. Marina, por favor. Não tá, Mari, com eco. Tá eco só para você. Não, tô falando com pessoas aqui ao lado. Não temos perguntas? Não temos perguntas. Você pode como eles podem fazer perguntas? Posso explicar como eles podem fazer pergunta. Aqui do lado, nessa barra, tem uma opção escrito question. Você pode escrever ela ali, type answer, tá escrito type question. Você pode escrever ou você pode mandar pelo chat. Nós conseguimos ver perguntas através desses dois. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Ficaremos contentes em responder, que a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Se você ainda não conhece Turnitin, se a sua instituição ainda não utiliza Turnitin, eu te convido a conhecer o nosso site. Lá também tem uma página de recursos, que é bem interessante. Lá tem vários materiais que vocês podem baixar, que vocês podem divulgar com seus alunos, com seus colegas, com seus professores. Vocês podem imprimir e colocar lá. Um dos meus favoritos é os 10 tipos mais comuns de plágio. Isso é bem interessante, isso é o queridinho de todo mundo. Por onde eu passo e levo esse infográfico, o pessoal acha bastante útil, principalmente os alunos. E é importante saber, pessoal, que assim, quando vocês adotam Turnitin na instituição, isso não é de maneira alguma para ser punitivo, tá? Isso é para ajudar alunos, professores e a instituição como um todo. Então, nós estamos bem dispostos aí a falar com os professores, falar com os alunos, falar com quem quer que seja, para mostrar como nós funcionamos, qual é a nossa maior intenção, que é realmente de fomentar o pensamento original, a escrita, pensamento crítico e preparar melhores profissionais e pessoas para o futuro. Não temos perguntas? Ai, gente. O pessoal continua aqui. Mas sem perguntas. Pessoal, se vocês puderem, por favor, enviar alguma pergunta, senão a gente vai finalizar. Algum comentário? Ou, de repente, conta pra gente quem já é usuário, quem não é usuário. Vamos finalizando, então, Marina. Vamos finalizando. Da minha parte, no próximo slide tem os meus contatos. Podem ficar à vontade para me procurar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, esse é meu e-mail, esse é o site que eu falei para vocês. Por favor, chequem a página de recursos. Lá tem coisas bem interessantes. Para quem já é cliente, para quem já é usuário Turnitin, lembrem-se que nós temos as sessões compartilhadas, tá? Que o nosso pessoal de sucesso acadêmico, eles fazem umas sessões compartilhadas para vários clientes falando de alguns temas e que isso serve como uma reciclagem, uma atualização aí dos conceitos que nós abordamos. Então, não deixem de participar, não deixem de se inscrever. Ficamos super à disposição para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, por favor, entrem no nosso site, marca lá, agendar uma consulta que a gente entre em contato com você. Muito obrigada, Mari, obrigada por intermediar, por colocar outros pontos também. Obrigada a você, Marina. Pessoal, vamos mandar um e-mail, então, com o conteúdo da apresentação, vocês podem utilizar e compartilhar aí nas instituições de vocês, e como a Marina disse, estamos à disposição para qualquer dúvida. E tem a nossa página do LinkedIn também.
Não se esqueçam, acompanhem a nossa página do LinkedIn, que nós sempre colocamos conteúdo bem interessante lá também. E vocês ficam sabendo mais rapidamente do que a Tannerin está promovendo e por onde nós estamos, tá bom? Isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Cara, esse jeito.